Agora sim, vereadora Soninha. Obrigada, presidente. Falar de alguns pontos aqui do PL que está em discussão, o PL que estava sendo debatido agora há pouco na audiência pública da Comissão de Constituição e Justiça, o PL que trata das condições para a volta às aulas, ou melhor dizendo, as condições pós-volta às aulas, porque as condições para a volta às aulas não serão decididas por nós, vereadores, nem pelo secretário da Educação, e sim pelas autoridades sanitárias. Muitas pessoas defendem que isso seja feito só no ano que vem, e eu, sinceramente, não acho má ideia. Embora eu compreenda a aflição de algumas mães e pais e crianças que estão sofrendo muito com o isolamento. A gente recebeu comentários na reunião da Comissão da Criança e Adolescente que tratou sobre isso, de mães aflitas com o sofrimento das crianças, com o isolamento, com a distância dos colegas. Eu compreendo completamente. Mas, ainda assim, se a gente for expor, não só as crianças, mas a sociedade toda, de um modo geral, a um aumento do contágio, porque as crianças indo para a escola, isso movimenta muitas outras coisas. Não são só as crianças e nem só os trabalhadores da própria escola, professores, profissionais de apoio, mas existe toda uma rede que se desencadeia, transporte escolar. No substitutivo do vereador Cláudio Fonseca, ele fazia menção a essa necessidade de protocolos de segurança no transporte escolar e assim por diante. Então, assim, a gente tem a necessidade de uma condição da sociedade, de um modo geral, muito mais estável e descendente do que o que a gente tem hoje. Com esse estágio de circulação do vírus, não dá para pensar na retomada de uma atividade que envolve dezenas de milhares de pessoas, que impacta todo o resto, impacta o trânsito, impacta os deslocamentos todos, de adultos também. E até porque tem que ter todo um investimento em estrutura de ventilação, afastamento, a estrutura mais duradoura, vamos dizer assim. Tem de haver um abastecimento constante de produtos como o sabonete, o álcool gel, tem que ter o termômetro, quer dizer, tem um investimento em recursos materiais que é super importante e que nem sempre é tão simples assim de fazer. Quando a gente está falando de adaptação das instalações físicas, algumas intervenções são bem complicadas, mas não é só isso. Tem toda a dinâmica de um dia na escola. Imaginem que as crianças não vão tocar em alguma coisa e pôr a mão na boca, no olho, no nariz. Crianças pequenas. A gente se distrai. Eu vejo as pessoas tiram a máscara para fumar, para tomar um café, para comer alguma coisa. Daqui a pouco estão falando próximas umas das outras. Imagina que as crianças não vão pôr nada na boca, vão ficar com a máscara super bem colocada, vão no banheiro e não vão se distrair, não vai acontecer nenhum acidente. Então, eu sinto mesmo pelas famílias, pelas crianças que queriam muito voltar às aulas agora, e agora considerando que agora é 8 de setembro, né? Agora não é nem semana que vem. Mas ainda assim, eu entendo que o risco é muito grande e é bem possível que a gente tenha de recomeçar as aulas no ano que vem. O substitutivo do vereador Cláudio Fonseca também fala em 31 de janeiro como prazo mínimo, né, para o reinício. E se a gente pensar que o carnaval foi suspenso, talvez a gente precise deixar a volta às aulas até para mais tarde ainda, para depois do carnaval do ano que vem, e eu nem sei exatamente qual que é a data do carnaval. Agora, tem algumas questões do projeto de lei, que não trata do quando, trata de o que vem depois, que são algumas das mais polêmicas, e eu gostaria de falar de uma delas, que é essa possibilidade das crianças serem matriculadas em escolas particulares, quando não houver vaga para elas na rede pública, crianças, se não me engano, de 4 e 5 anos, e nesse caso seria a prefeitura quem pagaria a matrícula, a mensalidade nessas escolas, apenas enquanto não houver vaga na rede pública, e aí no período das matrículas no ano seguinte. Até porque tirar a criança da escola obrigatoriamente na metade do ano impor também um sofrimento às crianças que, assim, se fosse imprescindível, não havia outra escolha, é diferente. Mas havendo a escolha de esperar até o fim do ano letivo e não ter que mudar de professoras, de turma de coleguinhas no meio do ano, né, tendo aquele respiro do período de férias,
já melhora bastante. Agora, então eu não sou contra essa medida. Aliás, eu me pergunto, já discuti com várias pessoas, se não for assim, o que a gente faz? A gente continua oferecendo educação pública gratuita para os que têm vaga, e os que não têm vaga pagam por sua conta, pagam do seu bolso até que a rede seja ampliada de modo a receber todas as crianças e com o número adequado em sala de aula, e agora ainda com esse espaçamento necessário. O que a gente faz? A gente determina que uma parte das mães tem o direito e outra parte tem que pagar. É diferente de optar. Não, eu vou matricular meu filho numa escola particular. É ser obrigado, eu já vou concluir, presidente, é ser obrigado a colocar a criança numa escola particular por falta de vaga na rede pública. Então, só para... Eu queria muito me estender sobre isso, porque eu tenho uma porção de questões, na verdade, sobre a aplicação prática disso. Não é nada simples, ao mesmo tempo, pegar as crianças da fila, que vierem a fazer parte da fila, que vai aumentar a demanda por vaga na escola pública, e matricular numa escola particular. Qual escola particular? A que distância de casa? Como é que se acompanha? A escola particular não oferece a merenda, como é que a gente faz? Então, é complexo. Não sou contra a ideia, mas a execução é bastante complexa. Para concluir mesmo, presidente, a Constituição também não é contra isso. O artigo 213 diz que os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos às escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas. Tá certo? Não prevê escolas destinar recurso público para uma escola privada que não preencha que não tem essas características. Mas, parágrafo 1º, os recursos de que trata esse artigo poderão ser destinados a bolsas de estudo para o ensino fundamental e médio na forma da lei, para os que demonstrarem insuficiência de recursos quando houver falta de vagas e cursos regulares da rede pública na localidade da residência do educando, ficando o poder público obrigado a investir prioritariamente na expansão de sua rede. Então, não em nenhum momento a prefeitura ou o Estado brasileiro está desobrigado de investir e expandir a sua rede pública. Quanto a isso, eu não tenho nenhum receio. É dever do Estado, inarredável, inalienável. Mas a própria Constituição prevê, não tem vaga na rede pública, podem ser concedidas bolsas de estudo. É isso, presidente. Obrigada.